sobre Vitor Roque, anunciado de forma oficial como reforço do Palmeiras. Te explico em detalhes essa história e fala também sobre a estreia de Vitor Roque no Palmeiras. Vou falar ainda sobre o Palmeiras. Leila Pereira resolveu abrir os cofres. Você vai ficar impressionado com as cifras já gastas pelo Verdão em apenas 2 meses do ano. Zagueiro do Palmeiras na mira do Cruzeiro. Pedrinho, presidente do Vasco, admitindo uma situação chata e delicada com José Roberto Lamarque e Leila Pereira. As últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação da seleção brasileira, numa lista de 52 atletas e bastante gente que atua no... Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora sobre as novidades na pré-convocação da seleção brasileira. Dorival Júnior anunciou uma lista com 52 atletas que ficarão à disposição para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa no mês de março. É bem verdade que desses 52, muitos serão cortados. A lista final da seleção vai apresentar apenas 23 nomes, até porque 52 é muita coisa, mas muitas novidades nessa lista de 52, entre eles as presenças de Neymar, jogador do Santos, Yuri Alberto e Hugo Souza, jogadores do Corinthians. O Flamengo tem 6 atletas na primeira relação, são eles os laterais Danilo e Alexandro, o zagueiro Léo Ortiz, o meio-campista Gerson, o também lateral Wesley, além do atacante Bruno Henrique. Chama atenção para a presença também de 3 São Paulinos, Lucas e Oscar, meias atacantes, além do volante Alisson. Só para reafirmar que a lista final terá apenas 23 nomes e vários desses jogadores serão cortados. Preciso te atualizar agora sobre Vitor Roque, anunciado no meio da tarde dessa sexta-feira como novo reforço do Palmeiras. Ele até gravou um vídeo se declarando para o Verdão, dizendo estar muito animado com a mudança. Reforço mais caro da história do futebol nacional, 155 milhões de reais fixos por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras também se comprometeu a pagar outros 20, para ser preciso, são 5 milhões de euros, ou mais ou menos 30 milhões de reais em bônus. Os bônus estão atrelados às seguintes condições: 12 milhões de reais se ele estiver entre o primeiro, segundo ou terceiro melhor do Super Mundial de Clubes, que acontece na metade do ano. Se com a camisa do Palmeiras o Vitor Roque ganhar a bola de ouro, com a bola de ouro seriam mais 12 milhões de reais, ou outros 6 milhões de reais, caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores ou do Mundial de Clubes com um atleta dentro de campo. Vitor Roque, que assina contrato de 5 temporadas e deve ficar à disposição para a partida de semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras anunciou nas últimas horas mais um patrocínio para o uniforme. Trata-se da Uniaselv. Ela vai ficar estampando a sua marca na parte frontal do calção. Contrato de 4 temporadas, trata-se de uma instituição de ensino superior, presencial e também à distância. Quero falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque, quando é que o atacante estreia. O Oswaldo Pascoal contou que o Vitor Roque entrou em contato com Abel Ferreira. O Vitor Roque nem participou do treino com o Betis nessa sexta-feira. Ele está cuidando das últimas documentações para poder embarcar na noite dessa sexta-feira rumo a São Paulo. Chegará no sábado, possivelmente já inscrito no Campeonato Paulista, mas sem nem sequer ter treinado com o Palmeiras. Não faz muita lógica você colocar em campo, ainda que seja no banco de reservas, alguém que nunca esteve nem treinando com os seus companheiros. Não me parece que o Palmeiras tenha essa urgência toda em relação ao centroavante de 19 anos de idade. Boa notícia vem agora, com o Palmeiras confirmando a passagem para as semifinais. O Vitor Roque teria tempo para treinar e estar em campo, possivelmente num clássico. Se a gente tiver Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos confirmando o favoritismo e passando com vitórias, o Palmeiras enfrentaria o São Paulo na semifinal do Paulistão em jogo único no Allianz Parque. Outra possibilidade, se o Santos passar pelo Red Bull Bragantino com vitória e o São Paulo eliminar o Novo Horizontino, mas nos pênaltis, depois de um empate, a gente teria Palmeiras e Santos no Allianz Parque, confronto entre Vitor Roque e Neymar. Só para completar, Verdão que tenta o tetracampeonato paulista de forma consecutiva, algo nunca ocorrido na história vivente. E você tá animado com o Vitor Roque? Já usa espaço para comentário para dizer se o Palmeiras acertou ou errou. Bora mudar de assunto e falar sobre Vasco, Leila Pereira e José Roberto Lamarque. Pedrinho tem evitado falar sobre
Leila Pereira e José Roberto Lamarque, o casal que é dono da Crefisa. Vocês conhecem também a Leila como presidente do Palmeiras, certo? Pois bem, nos últimos dias, Pedrinho concedeu uma entrevista a Aline Nastari, que perguntou sobre como é que anda a relação do Pedrinho com o Lamarque, com a Leila. Dá uma olhada na resposta, abre aspas, e eu prefiro não falar sobre a Leila e nem sobre o Lamarque. Muita coisa acontece e às vezes eu prefiro passar como o errado da história, fecha aspas. O que tem por trás dessa declaração do Pedrinho, evitando sequer citar o nome dos dois? Lá atrás, quando o Pedrinho ainda era só um presidente sem muita voz dentro da SAF do Vasco, por conta da presença da 777, existia a promessa do Lamarque de uma ajuda importante. O dono da Crefisa e da FAM se comprometeu num primeiro momento a comprar os name rights de São Januário. Depois, ele levou adiante a ideia de adquirir, de se tornar o proprietário da SAF do Vasco no lugar da 777. E há quem garanta, pessoas próximas ao Pedrinho, que foi essa promessa feita pelo Lamarque de que compraria a SAF do Vasco, que levou o Pedrinho aí à justiça para requerer a saída da 777. Isso, obviamente, ninguém vai poder confirmar, mas é um boato que corre em São Januário. Só que, depois de conseguir tirar a 777, sob a alegação de que a empresa americana estava perto da falência, o Pedrinho foi surpreendido com a decisão do Lamarque de retirar qualquer proposta, seja para a compra dos name rights de São Januário, seja para a compra da SAF do clube, e aí o Pedrinho ficou com um enorme problema, um Vasco afundado em dívidas, sem dinheiro e também sem investimento externo ou nacional. Diante disso, dá para dizer que Pedrinho se tornou uma pessoa bem distante do casal Leila e José Roberto Lamarque. Só para completar, pessoas próximas do Lamarque garantem que ele decidiu desistir da compra da SAF do Vasco por conta de pressões no Palmeiras. Ficaria ruim para a esposa dele, a Leila Pereira, ter o marido comprando a SAF de um outro rival. Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero contar para vocês que Leila Pereira, muitas vezes acusada de segurar o dinheiro, de economizar, decidiu ir às compras. E em apenas 2 meses já fez da temporada de 2025 a com o maior investimento da história do Palmeiras em todos os tempos. Vou dizer mais. Os 3 reforços mais caros já comprados pelo Verdão vieram todos nessa janela de 2025. O mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos, Vitor Roque, 156 milhões de reais. O segundo reforço mais caro do Palmeiras, Paulinho, adquirido do Atlético Mineiro por 110 milhões de reais. Terceira colocação, na lista de reforços mais caros do Verdão em todos os tempos, Facundo Torres, adquirido junto ao Orlando City por 73 milhões e meio de reais. O trio custou praticamente 340 milhões de reais. Bastante dinheiro, hein? Só para completar, 6 aquisições ao longo desse ano. Mikael, zagueiro, Martínez, volante, e Bruno Fux, também zagueiro, foram os demais reforços. Investimento total do Palmeiras de 417 milhões de reais. O único que veio sem custos foi o Bruno Fux, embora o empréstimo junto ao Atlético Mineiro preveja a obrigação de compra caso metas sejam batidas. Queria registrar agora feitos de André Cury, um dos maiores empresários do futebol brasileiro e alguém com bastante dinheiro em comissão. Dá uma olhada no que ele acaba de fazer. Foi o André Cury o responsável por fechar a transferência do Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras, a maior compra de um clube brasileiro na história do futebol nacional. 155 milhões de reais ou 25 milhões e meio de euros. Esse é o valor fixo, por 80% dos direitos econômicos. Há também a previsão de pagamento de bônus de 5 milhões de euros, embora os bônus não sejam tão simples. De qualquer forma, já é uma transação que coloca o André Cury como responsável pela maior transferência do futebol nacional. E não para por aí. Os outros feitos dele. O André Cury também participou da maior transferência mundial na história do futebol em todos os tempos. Foi quando o Neymar trocou o Barcelona pelo PSG por 800 milhões de reais. O André Cury também era o responsável pelo maior empréstimo de um jogador de futebol no mundo. Foi quando o Dudu foi do Palmeiras para o Aldoail em negócio de 50 milhões de reais. Nunca houve um empréstimo com cifras tão altas. Para completar, a maior venda de um time da Série D do Campeonato Brasileiro também teve o André Cury como agente. Isso se deu quando o Martinelli trocou o Ituano da 4ª divisão do futebol brasileiro pelo Arsenal por
30 milhões de reais, operação que aconteceu em 2019. Tá bom para você? Você gostaria de estar na pele do André Cury e ter direito a todas essas comissões? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Fala, torcida alviverde. A espera está acabando. Vitor Roque já está a caminho do Brasil e deve desembarcar entre domingo e segunda-feira. A expectativa que ele já esteja em campo no próximo fim de semana para sua tão aguardada estreia com a camisa do Palmeiras. O Verdão garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista e, com isso, o cenário está perfeito para o jovem atacante brilhar logo de cara. Mas como Abel Ferreira pretende utilizá-lo? Ele será titular imediato ou começa no banco? E como fica a concorrência no ataque? Se liga que nós vamos trazer todos os detalhes sobre chegada, os primeiros treinos e os planos do técnico Abel Ferreira para Vitor Roque. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muita coisa boa por aí. A novela está chegando ao fim. Vitor Roque desembarca no Brasil entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. O Palmeiras tem tratado essa chegada com muita cautela para evitar uma grande movimentação no aeroporto e não atrair muita atenção da imprensa e dos torcedores. A ideia do clube é que ele se apresente na academia de futebol já na terça-feira, pois Abel Ferreira deve dar 2 dias de folga para o elenco após a vitória contra o São Bernardo. Ou seja, Roque terá uma semana cheia para se ambientar e começar os treinos com os novos companheiros. E a pergunta que todo palmeirense quer saber: ele já pode jogar? Sim. Vitor Roque já está regularizado e inscrito no Paulistão, ou seja, pode estrear no próximo fim de semana na semifinal. Mas será que ele já começa como titular? O técnico Abel Ferreira já tem planos bem definidos para o jovem atacante. E ele deixou claro que Vitor Roque chega para somar, mas não com vaga garantida no time titular. Ele é um jogador com características diferentes do Lopes e do Tales. Ele é rápido, ataca a profundidade, tem bom apoio e, apesar de não ser tão alto, é forte e segura bem o jogo, analisou Abel. Atualmente, Flaco Lopes é o titular do ataque, principalmente depois de marcar o 3º gol contra o São Bernardo. Mas vale lembrar que ele começou o ano oscilando, o que pode abrir espaço para Vitor Roque ganhar minutos e, quem sabe, assumir essa posição no time principal. O Palmeiras vê Vitor Roque como um investimento a longo prazo, pensando em uma futura venda dentro de 3 ou 4 anos. Mas até lá, a torcida espera que ele brilhe e ajude o Verdão a conquistar mais títulos. A tendência é que Vitor Roque esteja no banco na semifinal do Paulistão, mas já entre em campo no segundo tempo. Tudo depende de como ele se adaptará nos treinos durante a semana. E se o Palmeiras avançar para a final, aí sim podemos ver Vitor Roque assumindo um papel ainda mais importante logo de cara. Agora eu quero saber de vocês. O que esperar de Vitor Roque no Palmeiras? Ele deve ser titular logo de cara ou começar no banco e ganhar espaço aos poucos? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Tamo junto, família Palmeiras. Avanti palestra!